Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Teologar, o seu podcast de teologia da Faculdade Boas Novas. Você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o Teologar. Estamos aqui com uma convidada super especial, ela que é professora e muito mais, ela é diretora da instituição, a Faculdade Boas Novas. Seja bem-vinda, professora Maria José. Obrigada, professor Haidt, é um prazer estar aqui. Vamos falar um pouco acerca do currículo da nossa diretora. Olha só, vai anotando aí. Ela é pedagoga, bem como também é licenciada em Estudos Sociais pela UFAM. Também possui bacharelado em Administração e Teologia pela Faculdade Boas Novas, mestrado em Biologia Urbana pela Newton Lins e doutorado em Teologia pela Faculdades Este. Professora, seja muito bem-vinda. Mais uma vez, vamos falar acerca da sua tese. E a nossa primeira pergunta para nós iniciarmos então o nosso diálogo fale um pouco acerca do seu objeto de pesquisa. Pois é, então, professor, o meu objeto de pesquisa está totalmente ligado com a minha prática, né? Fazer parte de uma igreja, e uma igreja pentecostal, lá pelos idos de 1980, uma das primeiras percepções que eu tive enquanto cristã foi um espaço de aprendizado fantástico que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a partir aí dessa minha experiência, a minha vida na igreja, né, toda foi voltada. E também houve toda uma influência dessa minha prática na igreja com o curso que eu escolhi, inclusive, de formação, que foi o curso de pedagogia. Porque, assim, nos primeiros dias, nos primeiros momentos da minha caminhada cristã, eu me tornei aluna da Escola Bíblica Dominical. E esse espaço me encantou tanto que eu passei, então, de aluna, eu me tornei professora da escola dominical. Então, isso, as minhas pesquisas também, essa minha formação muito próxima, né, de uma prática educativa, ao longo aí dessas décadas todas e passando por algumas transformações, a escola dominical sempre foi algo que me impressionou pela a eficácia daquilo que se faz na escola dominical para a vida do cristão. Então, do cristão e da cristã, né? Sim. Então, assim, quando eu fui trabalhar a minha pesquisa, já na graduação, na minha pós-lato, eu trabalhei a formação do educador de ensino religioso. Então, assim, aquela visão da escola fora, a minha prática como professora também e professora na igreja, me levaram a escolher a Escola Bíblica Dominical, agora no novo formato, adotado pela Igreja Evangélica Assembleia de Deus a partir de 2012, que é uma escola dominical totalmente ressignificada, né, que trabalha em níveis. Então, o PEC, né? O Programa de Educação Cristã Continuada. Então, foi exatamente essas percepções adquiridas na prática da escola dominical que me escolheram, ou que me levaram a escolher a própria escola como meu objeto de pesquisa. Então, seu objeto de pesquisa já trabalha há bastante tempo, né? Desde as suas experiências como professora da Escola Bíblica Dominical, né? Então, na prática, sim. Na prática, né? Mas aí, a partir de 2012, aí é Adão, porque eu faço esse recorte, né? Eu vou trabalhar a Escola Bíblica Dominical, a gente faz todo um levantamento do que foi a Escola Dominical, do que ela representa, não é? E então a gente sabe que a Escola Bíblica Dominical nasce ali na Inglaterra, com todas aquelas transformações sociais do momento, na cidade de Gloucester, onde as crianças que ficavam na rua foram separadas dos pais até por aquele momento da Revolução Industrial, onde eu pontuo na pesquisa que as mãos que afagavam o rosto das mães agora estavam separadas, tecendo os fios nas fábricas, né, da indústria. E então, assim, mas Deus toma um momento da história tão particular
em que essas transformações sociais começam a acontecer para também inspirar um homem para transformar o espaço da igreja na maior escola do mundo, que é a Escola Bíblica Dominical. Então, a gente vai buscar um pouco de toda a história até ela chegar no Brasil, e o recorte é a IEADAN. Então, essa primeira etapa da sua tese, a senhora trabalha, então, o desenvolvimento desde o início da Escola Bíblica Dominical? Pontualmente, né? Eu faço um resgate do que é a Escola Dominical, onde ela nasceu, até chegar ao Brasil, e também a chegada dos pioneiros, né, da Assembleia de Deus lá em Belém, Daniel Berg e Gunnar Wingre. Os primeiros momentos da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, a Escola Dominical, ela já foi implantada. E quando isso vem para o Amazonas, é a mesma realidade. Quando Severino Moreno chega aqui em Manaus, trazendo a mensagem pentecostal, aí logo em seguida a Escola Dominical começa ali com crianças, as irmãs ensinando as crianças da igreja, e depois o objeto mesmo é a partir de 2012, quando o Programa de Educação Cristã Continuada é implementado na EADAN com material pedagógico próprio, fornecido pela própria instituição Assembleia de Deus no Brasil, lá em Belém, e também uma curiosidade, né, quando eu digo que ela é ressignificada a partir de 2012, é porque todos nós somos, você também é aluno da Escola Dominical desde que você se conhece, né? Sim, todos nós. Então, assim, mas qual o diferencial desse programa? É que a Escola Bíblica Dominical agora é uma agência certificadora. Então, foi toda essa busca, né, da importância da Escola Dominical, e agora esse novo formato, onde o cristão é olhado na sua formação de forma contínua. Então, começamos com o curso de teologia básico, e é bom trabalhar no teologar, né? Sim. Porque a Escola Dominical, ela se transforma num verdadeiro curso de teologia básica. Então, os primeiros passos de todo cristão, de toda cristã, já vai estar ali dando, vislumbrando a própria teologia no nível, que é o nível 1, que é a Escola Dominical, é a agência certificadora, mas nós temos mais 2 níveis. Então, o recorte mesmo é a EBD, e essa novo currículo, novo formato, essa coisa de certificar o aluno por aquilo que ele está aprendendo, um currículo planejado, programado, de 3 anos, pelo menos, ali onde ele é certificado, e ele já passa para um outro nível, mas ao mesmo tempo ele é contínuo. Então, antes não tinha uma certificação para o aluno que estudava na IBD, era simplesmente, e talvez também não tivesse um currículo, né, planejado para esses estudos trimestrais, né? Um currículo ele sempre existiu, um currículo bem organizado, mas ele não era assim, digamos que uma das características principais para o melhoramento de uma matriz curricular é a flexibilidade, é a adaptação deste currículo para o contexto, a realidade, o cenário que está acontecendo. Então, assim, nós tínhamos um currículo, né, um material antigo que a gente trabalhava, existia um currículo que começava ali, que não tinha uma sistemática a seguir, mas existia assim um currículo com as lições, livros do Antigo Testamento, livros do Novo Testamento. Hoje, uma das particularidades do programa de formação continuada é que você percebe, e a pesquisa apontou muito para esses dados, porque foi uma pesquisa de campo bem densa, e aponta para uma sistematização, inclusive de uma leitura de mundo e adaptação dessas realidades que vão surgindo, essas mudanças, acontecimentos. Então, nós estamos com currículos prontos, mas, de repente, eu vou dar aqui um exemplo. No período do centenário,
o nosso currículo, ele sofre uma alteração no trimestre, no último trimestre. Acho que você lembra, porque você participou dessas, né? Houve inclusive um material feito, produzido por vocês, por nós, professores da Boas Novas, e assim, foram 13 lições que abordaram a história da Assembleia de Deus no Brasil, e verificando, né, por conta do momento que nós estávamos vivendo. E outros momentos também da nossa história aí ao longo, já vão para quase 10 anos, né, de programa. Então, 2012, 2022, exatamente. Ele permite essa adaptação, né? Como a senhora falou há pouco. Nós, em 2018, né, nós já estávamos completando nosso centenário, né? 2018, isso, 2018, 17, final de 2017. Final ali, né? Que o aniversário da igreja é 1º de janeiro 2018. De 1918, né? 18. Então, 1º de janeiro de 1918. Então, em 2018, ela estaria fazendo, nesse caso, 100 anos, né? Então, esse último trimestre de 2017, inclusive as comemorações do centenário também foi trabalhado especialmente para atender essa demanda. Então, ela é flexível nesse sentido também, né? Enquanto o currículo se seguia normalmente, né, para os outros estados do Brasil, aqui em particular nós estamos atendendo então essa demanda. Exatamente. Bastante interessante isso, né, porque ela se adapta a essas realidades, né? Eu me recordo também que foi trabalhado a questão da reforma protestante também, né? Pensando, nos 500 anos da reforma. Nós já trabalhamos também temas como cidadania, no momento em que se aproximava essa questão de eleições, porque é fundamental. Por isso, Heinz, eu trabalho com muito prazer, assim, essa reforma na Escola Bíblica Dominical, dentro do programa de educação cristã continuada, e especialmente o currículo, como uma proposta inovadora, porque ela não está presa a épocas, a formas, ela segue uma dinâmica, inclusive do Espírito Santo. Né? Eu percebo isso. Então, nós precisamos crescer, conhecer mais sobre cidadania, mais sobre a nossa história. Nós estamos prontos. Então, assim, a gente não pode esquecer que mesmo a gente está aqui teologando, né? E a gente não pode esquecer de dar o crédito a uma igreja pentecostal que historicamente não se envolvia com questões de conhecimento. E assim, está tão aberta para o novo. Então, por isso que a gente não fica só com a paixão. Por exemplo, falar de escola dominical para mim é apaixonante, porque é aquela coisa que a gente vive como vocação, né? Como cristão mesmo. Mas a gente tem que reconhecer a vanguarda da IEADAM. Então, foi muito interessante trabalhar esse tema. E não poderia ser outro, né? Era difícil. Tinha que ser EBD, né? É difícil trabalhar, apesar de que o cuidado do pesquisador sempre tem que ser esse, de você não pegar algo que está tão dentro de você que você não consiga olhar de fora. Porque sempre uma das primeiras aulas dos nossos orientadores, quando você vai partir para uma pesquisa de campo, uma pesquisa bibliográfica, uma pesquisa no nível dessa formação, né, de doutorado, você não pode se envolver com esse objeto de pesquisa ao ponto de você não conseguir criticá-lo, por exemplo, né? Você tem que olhando os pontos, né, que você se identifica, mas você tem que sempre recuar um pouco e olhar e dizer onde é que pode melhorar, onde é que estão os pontos negativos. Tanto que a gente aponta para o melhoramento da EBD muitas situações, pontos fracos, né? Uma dessas percepções que nós tivemos, inclusive, para a proposta do tema, foi perceber que a escola dominical estava perdendo, sim. Ela estava perdendo muito terreno, principalmente nos últimos anos de história da Assembleia de Deus. E aí a gente adentra por outras questões que a gente trabalha. A gente pode já trabalhar uma pergunta relacionada a esse assunto, né? Já que a sua pesquisa ela pode apontar, né, melhoramentos, né, para o programa.
né? Sim. Então a senhora poderia citar pelo menos um exemplo do qual a sua pesquisa ela acaba então apontando esse melhoramento? A senhora está comentando já, né? Já está comentando pelo menos um, mas poderia falar um pouco mais acerca desse ou de outros, das quais a sua pesquisa então aponta. Isso é positivo, por quê? Porque vai tornando e aperfeiçoando o PEC, né? Eu falo do PEC como programa como um todo, mas a EBD ela é o nível 1, né? A EBD é o nível 1, aí nós temos o nível 2 e o nível 3. Se a senhora puder também falar um pouco mais acerca do PEC e desses níveis também, né, onde a teologia é trabalhada, seria interessante. Então, na verdade, quando a gente escolhe, professor Haidt, eu penso que a tua pesquisa também, porque você, quando vai pesquisar algo, principalmente, e aqui uma particularidade da nossa turma, do grupo que fez o DINTER com a Faculdade Zeste, isso na defesa das teses foi muito trabalhado, foi muito falado, que citando a Assembleia de Deus no Amazonas como uma igreja que mais se estuda ultimamente. Então, esse foi um dado muito interessante que nos trouxe assim, muita alegria em saber que mesmo iniciando uma história, né, acadêmica, como é o caso da Faculdade Boas Novas, porque falar de 18 anos de história é pouco tempo, né, professor? Quando se trata de educação, que as transformações acontecem a longo prazo, então é pouco tempo. Mas saber que mesmo em pouco tempo, com uma academia, a Igreja Assembleia de Deus já se tornou uma das igrejas que mais se conhece. Então, quando nós escolhemos o nosso tema, a gente pensa sempre, essa foi a minha intenção, pelo menos, de contribuir de alguma forma para o melhoramento da escola bíblica dominical na minha geração. Né? A gente vem aí há alguns anos. Então, assim, olhando todo, nós trabalhamos alguns eixos, né, de tópicos específicos para o melhoramento da EBD. Um deles é a formação do professor, porque a gente sabe que a educação bancária, ela já foi ultrapassada há muito tempo. Então, hoje, o aluno, o estudante, e nós escolhemos a nomenclatura aluno, né, sabendo que estudante, que participante, para a atual conjuntura seria bem mais, digamos, aproximado daquilo que se espera de uma pesquisa, mas pela historicidade da Assembleia de Deus, nós optamos por continuar chamando o aluno, manter o termo aluno da EBD, aluno da escola dominical. É o que vem na revista, né? Está escrito lá aluno, né, professor? Exatamente, respeitando a historicidade da instituição e também os materiais pedagógicos. É a revista do aluno e a revista do professor. Então, a gente sabe que hoje o nosso aluno, ele é um sujeito totalmente participante, ele pensa, não só hoje, ele sempre pensou, mas antes a gente tinha uma percepção de que o professor era o detentor do conhecimento e que o aluno só estava ali para receber um depósito, né? Mas, enfim, essa percepção, ela hoje não tem mais lugar. Hoje, o nosso aluno está conectado com o mundo. Nós temos um nativo digital. E a gente tem que estar, o professor da escola bíblica, ele tem que estar conectado, né? Conectado e tem que perceber essa realidade. Então, são tópicos que nós trabalhamos e apontamos para o melhoramento da escola dominical, foi formação de professor, a própria estrutura dos prédios da escola bíblica dominical, também os nossos templos, você sabe disso, você é pastor da igreja, de igreja, né? Então, assim, os nossos templos, eles não foram, quando eles foram construídos, na sua maioria, não estou falando de agora, mas assim, a maioria dos templos não pensavam nas rampas de acesso, né? Eles não pensavam nas classes, no estacionamento. Então, a pesquisa aponta, professor Haidt, várias debilidades de tudo aquilo que envolve a escola dominical, porque tudo que envolve escola bíblica dominical não é apenas ali aquele momento que o professor está com o aluno, não, envolve relacionamento,
relacionamento com os pais desses alunos, com a comunidade, formação de professor, estrutura predial, novas legislações, enfim. Então, vários tópicos foram apontados na conclusão dessa pesquisa, que está disponível, professor Haidt, no repositório tanto da Faculdade Este, como também no repositório da Faculdade Boas Novas e também na nossa biblioteca, de forma digital. A sua fala acerca... porque nós estamos diante de uma igreja centenária, né? Uhum. E eu me recordo, a partir da sua fala, de uma das nossas congregações, da nossa área. Nós temos ali a 8ª congregação da cidade. Então, é uma congregação que tem mais de 60 anos. Sim. Tá? Ela está exatamente no entorno da nossa área, que é a área 2. Né? São Jorge. Que fica ali exatamente no bairro de São Jorge. E essas adaptações, elas são necessárias hoje. Uhum. E essa adaptação, ela não é apenas estrutural, né? Como a senhora menciona. Mas também existem outras estruturas que nós vamos, então, adaptando para atender melhor os nossos alunos. Muitas dessas congregações realmente não pensavam no prédio, não pensavam em rampa. Era uma época diferente. Uhum. Estacionamento para quê? Uma época que as pessoas não tinham carro, não tinham, né, automóveis próprios. Mas hoje sim. Então, os templos hoje, eles já precisam se adaptar a essa realidade, né? Então, nós estamos falando de um conjunto de estruturas que estão relacionados ao aspecto físico, mas também acerca do currículo, né, da teologia desenvolvida, de questões relacionadas à nossa época, cidadania. Uhum. Não se pensava, quem sabe antes, um currículo que contemplasse esse assunto. Essa formação, né? A formação do né? cristão em cidadania, né? Uhum. Essa questão, não apenas da política em si, mas a cidadania como um todo, né? Cidadania como um todo. Então, se nós formos observar e fazer esse retrospecto, esse recuo histórico de todas as nossas revistas da IBD, nós não vamos encontrar isso, né? Mas hoje sim. Hoje isso é muito importante, hoje é significativo. E a sua pesquisa ela é importante nesse cenário, nesse sentido, né? De poder então propor essa adaptação, essa sensibilidade que a igreja precisa ter. Bastante interessante. Eu faço outra pergunta que está associado a desafios. A senhora poderia apontar um ou outro desafio que a senhora teve no percorrer da produção da tese? Então, Haidt, interessante. Obrigada por fazer essa pergunta, até porque a gente não teve oportunidade ainda de conversar muito sobre as nossas pesquisas em si. Porque o que acontece talvez você esteja vivendo uma realidade diferente, mas nós fomos os primeiros a defender as nossas teses, né? E ali, na verdade, eu abri aí, né? A minha defesa foi no mês de janeiro, nos primeiros dias ali de janeiro. A senhora foi a primeira, então? Pois é, eu tive o privilégio, Deus me deu essa honra de ser a primeira a defender ali, mas foi uma coisa, não foi planejada, foi uma que a própria instituição organizou e aconteceu. Não foi ordem alfabética. Não foi, não. Senão não seria. Eu iria lá para o final da fila, né? Então, professor Haidt, o que acontece? Nós estávamos sonhando com muitas possibilidade de divulgação, muitos desafios mesmo, a palavra é essa, porque assim, você não pode estudar 4 anos, fazer uma pesquisa pelo menos não se deve, na minha percepção, né? Você faz todo um investimento de pesquisa de 4 anos, pesquisa de campo, pesquisa densa, entrevista com professores de escola dominical, superintendentes, com alunos, enfim, com os pastores responsáveis, e de repente pegar este material, né, esta tese, e guardar e ficar, não. Então, nós defendemos ali e com uma série de apontamentos para serem trabalhados a partir da nossa volta para Manaus e começar a aplicar na igreja. O que aconteceu depois, em 2020? O que ninguém esperava. Isso. Uma pandemia que frustrou muitos planos, muitos projetos.
E o desafio, né, foi muito grande, até inclusive de sobreviver, né? A própria escola dominical sofreu muito, porque tivemos que ir para a TV, agora a escola dominical, a escola bíblica online, enfim, os desafios foram muito grandes neste período. E então agora a gente senta, esse ano a gente vai ter, aí a gente já começa dentro da própria instituição da igreja com escolas, né, escola de obreiro, encontros de obreiros. Então assim, tudo aponta para que a partir de agora a gente possa começar a colocar em prática muitas possibilidades que nós percebemos durante a pesquisa. Uma delas é o aperfeiçoamento dos nossos congressos, das nossas conferências, e também de que o programa de educação cristã continuada seja compreendido em todas, que ele consiga sair da capital, porque fica muito girando, de concentrado repente aqui na cidade, concentração, né? Fica muito mais densa aqui na capital, mas de chegar também aos municípios do estado do Amazonas e também para o Brasil. Agora sim, Belém tem trabalhado muito e Belém tem avançado muito na questão da divulgação deste novo modelo de escola bíblica dominical. Então, assim, Belém sempre tem sido a nossa referência. Um ponto importantíssimo que a gente percebe hoje, professor Haidt, é o envolvimento do aluno da escola dominical com a leitura da Bíblia e a escrita da Bíblia também, que para mim é um desdobramento do programa de educação cristã continuada que não estava previsto. Portanto, o Espírito Santo, essa reforma que a escola dominical tem vivido, ela tem, claro, e aí a gente tem que citar nomes, né? Nós precisamos citar o nome do mentor do programa de educação cristã continuada, que é o pastor Samuel, nosso presidente, e totalmente abraçado pelo pastor Jonatas e por tantos outros pastores que entenderam que o conhecimento da palavra é que vai resultar num avivamento que nós tanto esperamos. Então, esse envolvimento da escola, do aluno reescrevendo a Bíblia, pessoas se debruçando no maior tempo com a palavra, lendo, escrevendo, isso tem sido para mim um presente de Deus no meu entendimento, um desdobramento do que tem sido o programa de educação cristã continuada, porque, por exemplo, palavras do pastor Jonatas aqui em Manaus, ele diz que Deus nos dá ali as possibilidades, quando ele fala dos níveis do PEC, que é a escola dominical nível 1, vai para o Ibadã, que é o nível 2, e vem para a faculdade aquele aluno que quer conhecer mais a teologia, se aprofundar no conhecimento da teologia. Aí ele diz, tem a pós-graduação, tem o doutorado, então Deus dá as ferramentas e você é que vai fazer o seu voo, né? Então eu creio ainda que tem muita coisa que nós vamos experimentar ali no chão da escola dominical. E é interessante a senhora falar da nossa região, da nossa cidade de Manaus, Belém, né? Onde o pastor Samuel preside, mas o PEC tem alcançado outras regiões também, não apenas a região norte, tem alcançado também outros estados, né? Outros estados, pastor Haidt, e outras igrejas também. Também? Outras igrejas que não são Assembleia de Deus. Que não tem a sua revista própria, né? Que não tem a sua revista própria e que hoje são mais de 250 igrejas que adotaram a nossa revista. Outros ministérios, outras denominações. Outros ministérios, outras denominações espalhadas pelo Brasil afora. E inclusive, eu trago esses dados na pesquisa também. Eles adotaram tanto o nível básico, que é a escola bíblica dominical, e algumas também o nível 2, que é o seminário. Aqui no Amazonas, o Ibadã, mas em Belém é o CETAD. Sim. Então, assim, essa coisa dos níveis é muito importante, porque
o teólogo que ele começa a ter o gosto ali pelo conhecimento das escrituras, de Deus, da salvação, que é teologia, sim, que vai sendo sistematizada, quando ele vai para o segundo nível, ele não vai parar, né? Porque o objetivo da escola dominical sempre foi que o seu aluno crescesse no conhecimento da, sim, palavra, né? Então, eu sempre digo e baseio o programa de educação cristã continuada em Oséias, né? Oséias capítulo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, né? Esse conhecimento aí, até Jesus voltar, nós vamos ter a oportunidade de, através da escola bíblica dominical, tanto nós, enquanto professores, né, e superintendentes da escola dominical, vamos estar aprendendo, como levando também o nosso aluno a essa busca pelo conhecimento de Deus. Os seminários, né, ou encontros que a igreja tem promovido, é importante que chegue também aos outros municípios do nosso estado, não se concentre apenas aqui na cidade de Manaus. Eles são importantes até para capacitar esses obreiros, esses professores, né? Nós temos, e sabemos disso, que muitos desses professores, professoras são leigos, né? Que atuam nas comunidades, que atuam nas congregações, mas esta formação, seja no IBADAN, né, que é o Instituto Bíblico da Assembleia de Deus aqui no estado, ou mesmo a própria Faculdade de Boas Novas, que pode capacitar ainda mais e possibilitar, abrir esse leque para capacitar esses professores da Escola Bíblica Dominical, né? Eu sempre digo, quando a gente trabalha, né, esse tema de falar do PEC, eu digo que a igreja de Manaus, professor Haidt, é uma igreja privilegiada. E aí a gente tem que também, né, dar as honras, né? A Bíblia diz que a gente tem que dar honra a quem tem honra. Reconhecer a visão de reino do pastor Jonatas Câmara, que é o nosso presidente aqui na IEADAN. O pastor Jonatas tem uma visão de reino muito ampliada. E eu digo que a Assembleia de Deus no Amazonas, ela é privilegiada porque ela é uma das únicas no Brasil que ela possui essa estrutura de oferecer os 3 níveis, sim, de formação do cristão na área da teologia para quem quiser, que é a escola dominical, é o seminário, que é o nível médio, e o superior através da Faculdade Boas Novas. Então, somente uma visão de vanguarda, uma igreja que está ali antenada com Eu sempre lembro muito, quando eu falo da IEADAN também, da tribo de Issacar, lá de Crônicas 12:32, né? Da tribo de Issacar, 200 chefes que sabiam o que Israel devia fazer e que tinham a leitura, que eles conseguiam fazer a leitura dos tempos. Eu vejo a IEADAN como uma igreja que faz a leitura dos tempos. É aquilo que também o pastor Samuel trabalha no Bíblia e Jornal, ele cita já aquilo que já foi dito, que o profeta, ele tem que estar com a Bíblia na mão e o jornal na outra. Então, Bíblia e jornal é a palavra e o que está acontecendo. Então, nesse aspecto, a Assembleia de Deus é uma igreja vanguardista. E esse aspecto que a senhora comenta há pouco, de estar pensando, repensando e organizando as situações do nosso tempo, eu na minha pesquisa eu trabalhei para cristã, né? Mas fiz algumas leituras e apontamentos acerca de outros cenários da própria igreja, como a própria IBD. Eu não me aprofundei, claro, na IBD, mas eu trabalhei um aspecto importante quando nós trabalhamos a confissão de fé, que está relacionado à própria formação do primeiro pastor, que é Gunnar Wingre, né? Gunnar Wingre foi pastor de formação, né? Passou pelo seminário sueco nos Estados Unidos. E aí nós comentamos um pouco. E eu me recordo nessas leituras e na produção também da tese, de que a EBD, a princípio, quando ela surge na Assembleia de Deus, aí nós temos a própria figura de pastores que são ícones, né, naquela época, de que ela era uma escola de formação de obreiros. Basicamente, nós tínhamos ali 30 dias intensos, né, seguidos de formação,
e após a formação daqueles obreiros, que se dava numa escola bíblica mesmo, eles saíam para evangelizar, exatamente, para o campo, para a evangelização. Isso. Essa era a época, essa era a realidade. A Assembleia de Deus, ela estava começando como uma das pioneiras, né, de igrejas pentecostais no Brasil, a trabalhar esse pioneirismo, a evangelização. Então, a escola bíblica tinha esse objetivo. Então, eram 30 dias intensos ali, seguidos de formação, e depois cada qual ia para um campo, né? Então, nós tínhamos os missionários. Hoje, a EBD, ela já tem uma realidade, a leitura do tempo ela é outra, ela é capacitação. A Assembleia de Deus já é uma igreja que ela já está em todos os estados, em todo lugar. Você vai no interior do estado, você vai encontrar uma Assembleia de Deus. Agora ela se inclina para capacitar esses obreiros, né? Uma realidade do que você acaba de falar, professor Haidt, é a formação de mais de 1.000 pastores. Sim. Só no estado do Amazonas, em nível superior, né, que se deu no período do centenário. Então, assim, ela vive um outro momento, a Assembleia de Deus vive um outro momento. Não é meu objeto de pesquisa a história da Assembleia de Deus, mas a gente convive com as pesquisas. É objeto de vida. É de vida. Mas, assim, o que eu digo assim, que tem pessoas muito mais preparadas para falar sobre isso e fazer essa análise do momento que a Assembleia de Deus vive. Mas, assim, na minha percepção, a igreja ela vive um momento resultado mesmo da evolução dos tempos. Essa leitura, né? Desses momentos. Ela vive. A gente está vivendo momentos de profundas transformações na sociedade, e a igreja, a Assembleia de Deus, ela tem acompanhado essas transformações, né? Hoje a gente está falando aqui num podcast, gente, isso aqui é resultado que exatamente. Há 100 anos atrás a gente não poderia estar olhando para uma tela, enfim. Então, nesse aspecto, eu acho que a Assembleia de Deus é uma igreja e esse reflexo vai para a escola bíblica dominical. Hoje os nossos professores, eles estão utilizando muito a tecnologia, né? Utilizando. E a gente fala de uma realidade não só da capital. Claro que nos municípios com no menor volume, né, o uso dessas tecnologias, mas na capital você chega, a minha pesquisa mesmo, quando eu fiz, claro que existem realidades e realidades, igrejas grandes, com estrutura muito superior e outras mais simples, mas mesmo na simplicidade, um professor de escola dominical hoje, ele está ali lidando com vídeos, né, com celular, com estratégia, com data show, enfim. Então, é verdade, essa realidade ela tem mudado muito. E hoje você pode solicitar a sua revista também no celular, né? Você não precisaria ter apenas aquela revista física, né? Não. Quando você pode tê-la também no celular, no seu tablet. Eu fico impressionada com o número de recursos que nós temos hoje, recursos tecnológicos. Hoje a revista é digital, a compra dessa revista, você pode fazer as lições, o esboço da lição, então, material de apoio, você pode encontrar tudo de forma digital e passar para os seus alunos, enfim. Hoje, o exemplo na nossa escola bíblica dominical, a gente tem professores de escola dominical que já participou da construção, né, da escrita de revistas aqui. Sim. Como você, professor Haidt, né, e professor Belmiro, professor Fanuel, professor Daniel, são teólogos formados pela Faculdade Boas Novas e que já produzem também para a própria igreja, para a escola bíblica. Então, assim, é muita evolução, né? Muita evolução, com certeza. E vem mais por aí, né? Com certeza. A igreja antenada, né, com esse cenário, com certeza vai vislumbrar muitas mudanças e melhorias para a nossa escola bíblica dominical. A senhora teria algo mais para falar, com liberdade, para falar acerca da sua tese? Nós já estamos encerrando aqui o nosso programa. Só tem mais um detalhe que a senhora queira nos falar acerca disso. E antes mesmo de lhe passar a oportunidade, já aqui convidando o pastor Jonatas, né?
que em um momento oportuno com certeza estará conosco também para falar acerca da sua pesquisa. Da pesquisa dele, que eu acho que é uma coisa assim muito forte, né? Nesse momento em que os professores da Faculdade Boas Novas se lançam no desafio de fazer um doutorado, né, Pastor Haidt? Há alguns anos, não muitos anos atrás, na Assembleia de Deus, não se ouvia falar de doutores, pastores doutores, né? Isso é coisa mesmo muito recente e que nos traz muita alegria. E esse detalhe do nosso presidente, do nosso pastor, da nossa pastora, né, dos nossos líderes aqui, o próprio diretor da Boas Novas e os professores daqui da Faculdade Boas Novas estarem fazendo parte desse grupo de doutores que estão, né, estavam em formação, outros em formação ainda, outros já terminando. O exemplo dele é muito forte. Então, trazer o pastor Jonatas para o teologar, né, será assim uma coisa muito boa para nós. Eu quero agradecer, professor Haidt, e dizer que a Escola Bíblica Dominical ela está hoje muito mais forte, né? A gente volta de uma pandemia, de um momento de muitas incertezas, medos, mas a gente volta com muita força. Hoje eu vejo, se você for aqui na secretaria da CEADAM, que é a nossa convenção, né, onde tem o material, o lançamento da revista dos adolescentes e das crianças, que foi agora, já esse ano, que foi um ganho muito grande da Escola Bíblica Dominical. Essa pesquisa, então, não contemplou isso, né? Não contemplou. Porque ela é atual, ela né? era uma proposta. A proposta da criação da revista, ela é esperada, esse momento era esperado desde 2012 e aconteceu agora em 2021. Então, foi um salto de qualidade muito grande para a Escola Bíblica Dominical. Só tínhamos adultos, né? Nós só tínhamos a de adulto, tanto que eu só trabalhei a de adultos, né? Faltava a de adolescentes e a infantil, nos três níveis ali, do berçário, dos pequenininhos, do maternal e juniores. Então, para a entrada dos adolescentes, foi um ganho. Eu quero aqui reconhecer o trabalho do pastor Fernando, da pastora Elda e da pastora Vânia, como pessoas assim, profissionais, são pedagogos os três, e estão fazendo um trabalho magnífico. O material, eles estão usando o mesmo tema que era o nosso sonho, que toda a igreja estivesse trabalhando o mesmo tema na escola dominical, que antes não era assim. Era um assunto para o adulto, um assunto para o adolescente, um assunto para a criança. Hoje se fala de Hebreus e Tiago, do berçário até o ancião. O que é um desafio, do ancião, né? Ao berçário, um desafio muito grande. Porque você precisa fazer isso na linguagem desse adolescente, na linguagem dessa criança. E esses três professores, pastores e pastoras nossos, conseguiram fazer essa proeza. Então, isso é coisa de Deus, assim, coisa muito linda. Então, eu quero parabenizar esses pastores e também profissionais da educação que se debruçaram nesse trabalho tão sublime de trabalhar, então, material específico para as nossas crianças. E dizer que a nossa tese está aí à disposição, e que, assim, eu cito na conclusão, professor, que esse trabalho foi apenas uma pontinha daquilo tudo que é a escola dominical e do que se tem para pesquisar e que está aqui como inspiração para novos pesquisadores que queiram aí então aprofundar no conhecimento da escola bíblica dominical para o melhoramento sempre. Eu já estou organizando, eu aqui já estou organizando a sua vida acadêmica, pensando que a senhora tem material para o seu pós-doutorado aqui, olha. Já estou lhe desafiando. Porque realmente nós temos visto que a Assembleia de Deus ela tem trabalhado muito bem. Nós nem falamos aqui do FONAPEC também, né? Que também vislumbra... que foi um dos tópicos, dos pontos, dos desafios. Dos desafios, quando, na verdade... Colocado na prática. Colocado em prática quando a pesquisa estava em andamento. Então, veio o FONAPEC, que também tudo isso, professor, é nossa intenção.
a partir de agora, começar a voltar e a implementar tudo aquilo que foi sonhado e pensado na pesquisa. Isso é muito, essa é a valorização dessa pesquisa, né? A senhora fala dos desafios, não foi uma tarefa muito fácil ficar então todo esse tempo pesquisando, com as nossas atividades paralelas, né? Porque seja a faculdade, na sala de aula ou na gestão, atividades como pastores também na congregação, nós não nos eximimos dessas responsabilidades para nos concentrar apenas na produção da tese, então o desafio é muito grande. Quando outros se concentram apenas nisso, né? Então nós nos desdobramos realmente para poder então realizar essas pesquisas, e nós nos sentimos muito mais assim, felizes no fato de saber que a pesquisa ela não é apenas algo que fica na teoria, mas tudo que foi produzido, e nós estamos aqui, tá, com o material, tá aqui em mãos, né, sua tese, nós percebemos que tem sido colocado em prática, né? Tem sido colocado em prática. O FONAPEC é apenas um item, né, contemplado na sua tese e que foi concretizado, não ficou apenas no papel. E isso que é o importante, isso que é interessante, né? Porque nós percebemos que as nossas pesquisas, elas realmente estão surtindo um efeito muito grande na igreja. E esse é o nosso trabalho, né? Nós estamos aqui como professores na Faculdade de Boas Novas, como gestora dessa instituição, mas o nosso vínculo com a instituição Boas Novas e o seu vínculo com a instituição Assembleia de Deus, ela é muito importante, porque não apenas professores, mas pastores também desta igreja, nós abrimos um leque, possibilidades para que a igreja, e eu acho isso muito interessante, conversa com os nossos pastores, de todos aqueles que passaram aqui, que a Faculdade de Boas Novas ela abençoe realmente a nossa igreja, e ela seja um canal de bênção para a igreja, ela tem sido, e que ela continue sendo, né? Amém. As nossas pesquisas elas devem realmente ser esse canal de bênção para a igreja, porque nós recebemos e somos abençoados também da mesma maneira, tá? Então, professora, é um prazer receber você aqui no nosso podcast. Já estava aí planejada a sua vinda e graças a Deus você pôde estar aqui conosco. Espero que você possa também vir aqui outras vezes para poder conversar acerca de outros assuntos também, seja da instituição ou da teologia em si. Mas eu agradeço, fico muito honrado. Nós ficamos honrados como o Teologar, como podcast de teologia da Faculdade de Boas Novas, ele receber aqui, tá bom? Obrigada, professor. Obrigada. Bem, pessoal, então nós estamos encerrando aqui o nosso podcast, o Teologar. Você já sabe disso, então você pode se inscrever no nosso canal, ative o sininho para receber as notificações de novos episódios e você já sabe, se o assunto é teologia, aqui é o teu lugar. Até o próximo episódio.